Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 301 da biografia de Santo Agostinho, escrita pelo Frei Agostino Trapé. Ne evacuetur crux Christi. 1 Coríntios 1,17. Agostinho vê na doutrina pelagiana um naturalismo soberbo que, negando por um lado o pecado original e a necessidade da graça, e por outro afirmando a impecância e a autonomia do homem diante de Deus, golpeava o coração do cristianismo. Esvaziava, em outras palavras, o significado da cruz de Cristo e da nossa redenção. Dessa clara intuição nasceu seu insone trabalho. Eis a consideração sobre a natureza, obra de Pelágio, que lhe havia sido enviada pelos nobres jovens Timásio e Tiago, consagrados a Deus por exortação do próprio Pelágio, mas que depois, cientes do erro, haviam se distanciado dele. Abre aspas para Santo Agostinho. Li do início ao fim o livro que me enviastes. Li com pressa, certamente, mas não sem grande atenção. Aí encontrei um homem inflamado de ardentíssimo zelo contra aqueles que, pecando, ao invés de acusar a vontade humana, buscam desculpar-se acusando a natureza dos homens. Inflamou-se muito contra aquela peste que também os autores pagãos condenaram duramente, exclamando, abre aspas, sem razão queixa-se de sua natureza o gênero humano, fecha aspas. Exatamente essas palavras o autor quis defender com todas as forças de sua inteligência, mas temo que se tenha posto com aqueles que, abre aspas, têm o zelo de Deus, mas não um zelo iluminado. Romanos 10, 2, 3, fecha aspas para Santo Agostinho. De fato, querendo evitar um erro, caíram no erro oposto. Agostinho terá pensado certamente no conhecido verso de Horácio, mas, por respeito ao autor do livro, não o cita. Acena, porém, às palavras de São Tiago, que na parte omitida não são mais suaves. Abre aspas. São Tiago não é São Paulo, eu acho, que está errado. Abre aspas. Parece que essas coisas são ditas com agudeza, mas o são segundo aqueles sábios discursos que tornam vã a cruz de Cristo. Então é São Paulo mesmo. 1 Coríntios 1,17, que é o título da passagem aqui, né? Então aqui é São Paulo. Essa sabedoria não vem do alto. Não quero acrescentar aquele que segue para que não pareça que nós fazemos injúrias aos nossos amigos, cujos fortes e vivazes talentos não queremos que corram por caminhos errôneos, mas sobre a reta via. Fecha aspas para Santo Agostinho.
Depois de ter dado esse testemunho de amor e de respeito ao adversário, anuncie o tema de sua resposta com essas palavras solenes. Abre aspas. Portanto, de quanto zelo inflamou-se o autor do livro que me mandaste contra aqueles que procuram uma defesa para seus pecados na debilidade da natureza humana. Na verdade, de um zelo mais ardente, deveríamos inflamar-nos, nós, abre aspas, para não se torne vã a cruz de Cristo, para que não se torne vã a cruz de Cristo, que é a expressão de São Paulo, né? Ne evacuetur crux Christi. Mas se torna vã a cruz de Cristo se admite que, de algum modo, possa-se chegar à justiça e à vida eterna sem o mistério de Cristo. Ora, precisamente isso se defende naquele livro, não digo conscientemente, para não dizer que quem o escreveu não é nem mesmo cristão, mas como de fato creio, inconscientemente. Fecha aspas. Então, Pelágio, né? Que é muito moderno, né? O mundo moderno, ele, para se ver livre do pecado original, ele construiu várias estruturas, né? Aparentemente científicas, né? Para nos convencer, né? De que nós não temos essa mancha, essa ferida interna, né? Toda a psicanálise é construída dentro desse pressuposto, né? Aí já não numa discussão no âmbito cristão, como a Santo Agostinho estava inserido, né? No âmbito cristão, na defesa da fé cristã. Mas já no mundo degradado, né? Já no mundo completamente perdido, né? Nascem essas ideias monstruosas que procuram tirar da nossa mente, né, a ideia do pecado original, né? Transformando toda a psicologia humana numa falsa psicologia, né? Como faz Freud e seus companheiros, né? A partir dessa premissa, compreende-se qual é a atitude do bispo de Hipona contra os pelagianos. A gente não pode chamar Freud de pelagiano, né? Ele está tão longe dessa discussão religiosa que ele já, enfim, já é apenas um seguidor distante de Pelágio, né? Não negar aquilo que eles afirmam, mas afirmar aquilo que eles negam. Afirmar a redenção, a graça, a liberdade cristã. O que reprovava neles é sua negação dessas grandes e essenciais verdades reveladas. Não sua afirmação, como faziam, da bondade das coisas, dos bens do matrimônio, da santidade da lei, da responsabilidade do pecador, da justiça dos santos. Abre aspas aqui para Santo Agostinho. Quando insistimos ante os pelagianos para que não neguem o pecado original, para que não neguem que é a graça de Deus que nos torna justos e é nos dada gratuitamente e não segundo os nossos méritos, para que não neguem que o homem mortal, porquanto santo e virtuoso, não tem tanta justiça a ponto de não precisar, mesmo depois do batismo, enquanto vive, da remissão dos pecados. Quando, portanto, insistimos que não neguem essas verdades e não afastem os homens que nelas creem da justiça do Salvador, manifestam-se a nós com suas névoas,
de outras questões, nas quais escondem dos mais simples ou dos mais tardos de entendimento, ou dos menos versados nas Escrituras, seu erro. Essas névoas são o louvor das criaturas, o louvor das núpcias, o louvor da lei, o louvor do livre-arbítrio, o louvor dos santos, como se entre nós alguém vituperasse essas coisas, ou não as exaltasse com os devidos louvores em honra do Criador e do Salvador. Mas, fecha aspas aqui para a citação, desse mas, né? A este mas se anexa a obra teológica e pastoral do bispo de Hipona. Seu grande esforço foi demonstrar que não se deve defender nenhuma verdade negando outras, mas que se deve mantê-las e defendê-las todas juntas, inseridas naquela síntese superior que é o ensinamento cristão. Quando não se vê a razão profunda dessa síntese, como acontece frequentemente nessa matéria tão sublime, é preciso apelar-se ao sentido do mistério, que não deve faltar nunca ao cristão. O erro dos pelagianos consistia, portanto, no seu exclusivismo. Admitiam a bondade da natureza e a força da liberdade, mas negavam a necessidade de redenção e a eficácia da graça. Gloriavam-se de estar longe dos maniqueus, mas não percebiam que caíam num erro oposto, que, sendo oposto, não era menos grave. A doutrina católica passa, ao contrário, entre os dois extremos, abre aspas, que adianta aos novos heréticos, inimigos da cruz de Cristo, opositores da graça divina, estarem salvos do erro maniqueu, se depois morrem pela doença de seu próprio erro. Fecha aspas. Texto do Santo Agostinho, né? Agostinho defende insistentemente essa posição de síntese e harmonia dos contrários, demonstrando que a Igreja Católica está longe dos pelagianos quanto dos maniqueus, como, em seu tempo, estava tão longe dos sabelianos quanto dos arianos. Evidentemente, as exigências polêmicas levaram-no a insistir nas verdades negadas pelos pelagianos, mas não em prejuízo das outras, ainda que essas, por evidentes necessidades polêmicas, permaneçam em segundo plano. Pode constatar isso quem ler atentamente seus escritos, sem deixar-se perturbar pela presença de uma linguagem nem sempre técnica e frequentemente oratória, nem influenciar pela vivacidade de uma polêmica na qual estavam em jogo questões essenciais ao cristianismo. Interessava a Agostinho inculcar a doutrina da redenção. Pecado original e redenção são duas verdades ligadas estreitamente entre si. Ou estão juntas, ou caem juntas. Os pelagianos, negando a primeira, negavam também a segunda. Agostinho instituiu e disse isso em todos os tons. Seu programa foi recolher os textos bíblicos sobre redenção, demonstrar com esses que Cristo é essencialmente redentor, concluir que aqueles que não precisam de redenção não pertencem a Cristo. Abre aspas para Santo Agostinho. Será mais cômodo recolher uma enormidade de textos que se possam examinar ou que parecerão ser suficientes para demonstrar que o Senhor Jesus Cristo não veio a este mundo por nenhuma outra razão, senão para vivificar, salvar, libertar, redimir, iluminar aqueles que estão na morte,
na enfermidade, na escravidão, na prisão, nas trevas dos pecados e sob o poder do demônio, príncipe dos pecadores. Quando isso for abundantemente demonstrado, a consequência será que a obra salvífica de Cristo não podem pertencer àqueles que não precisam de vida, de salvação, de libertação, de redenção, de iluminação. Fecha aspas. Portanto, ou as crianças precisam de Cristo e por isso têm o pecado, que tratando-se de crianças privadas do uso da razão, não pode ser um pecado pessoal, ou não pertencem a Cristo. Esse é o dilema que resume a teologia agostiniana sobre as relações entre o pecado original e a redenção. A redenção de Cristo, então, é necessária para todos, enquanto ninguém pode ser justo perante Deus, senão por obra do único mediador entre Deus e os homens. Abre aspas, eis o que quer dizer tornar inútil a cruz de Cristo. Sustentar que alguém possa ser justificado sem ela, justificado por meio da lei natural e do livre-arbítrio. Fecha aspas. A redenção é universal, isto é, realizada por Cristo em favor de todos os homens. Também daqueles que perecem, também de Judas. Esse Judas, abre aspas, jogou fora a soma de dinheiro pela qual tinha vendido o Senhor e não soube reconhecer o preço com o qual ele mesmo foi comprado pelo Senhor. Fecha aspas. A universalidade da redenção é repetidamente afirmada ao longo de toda a controvérsia pelagiana como argumento incontestável da universalidade da queda. A esse aberto universalismo deve referir-se quem não quer interpretar erroneamente os textos agostinianos que dão um significado restritivo à conhecida passagem de São Paulo, 1 Timóteo 2,4, sobre a vontade salvífica universal. A redenção, além disso, não consiste só no exemplo de virtude oferecido a nós por Cristo, mas quer dizer também resgate, reconciliação, libertação, e realiza-se por meio do sacrifício da cruz. Um sacrifício veríssimo, libérrimo, perfeitíssimo. Por isso, enquanto os pelagianos opunham a imitação de Cristo por parte dos justos, a imitação de Adão por parte dos pecadores, Agostinho opõe, antes de tudo, a regeneração em Cristo à geração de Adão. Com isso, o discurso deslocava-se da redenção à justificação, outro epicentro da doutrina cristã. Interessava a Agostinho esclarecer sua noção, que é ampla, profunda e complexa. As palavras bíblicas que a exprimem, regeneração, adoção, salvação, caridade, têm, observa o bispo de Hipona, um significado parcial que se refere à vida presente e um significado total que se refere à vida futura. Por isso, a justificação do cristão e a vida da igreja são, essencialmente, mesmo que não exclusivamente, escatológicas. Então, por isso, a justificação do cristão e a vida da igreja
são essencialmente, mesmo que não exclusivamente, escatológicas, ou seja, direcionada para a eternidade, né? A justificação aqui na terra é verdadeira, real, interior, enquanto comporta a remissão dos pecados, que é plena e total. É a expressão entre aspas. Plena e perfeita. Outra expressão entre aspas. Comporta a presença do Espírito Santo, que difunde a caridade nos corações e a deificação. Mas não será completa senão no céu, quando, com a ressurreição, será vencida a mortalidade e, abre aspas, Deus será tudo em todos, fecha aspas. Para esclarecer a não fácil noção de justificação, Agostinho introduz preciosas distinções que nem sempre foram e são entendidas. Por exemplo, a distinção entre a remissão dos pecados, que é conferida no batismo, é total, e a renovação do homem velho, que não é total, mas progressiva, e será completa só após a ressurreição, que é também essa, um efeito do batismo, mas um efeito futuro, não presente. Outra distinção diz respeito ao mal do pecado, que é perdoado, e ao mal da inclinação ao pecado, que permanece. Permanece, porém, não como motivo de condenação, mas como motivo de luta, de agonia. Por isso escreve uma obra que tem por título O Combate Cristão. Distinção entre o mal do pecado, que é perdoado na confissão, né? Ou no batismo, né? Dependendo das condições, e a inclinação, o mal da inclinação ao pecado. O mal do pecado, que é resolvido na confissão. E o mal da inclinação ao pecado, que nós sempre carregaremos, né, até a ressurreição. Que é motivo, né? Que não é motivo de condenação. A inclinação ao pecado, né? Não é motivo de condenação, mas motivo de luta, de agonia. Graça e liberdade. Outro tema fundamental que a Agostinho sumamente importava inculcar e esclarecer era o da liberdade e da graça. Sem liberdade não há dignidade humana. Sem graça não há salvação. Qualquer erro a propósito não pode não comportar graves consequências. Tinha defendido a liberdade contra os maniqueus, mas agora era preciso defender a graça contra os pelagianos. Mais uma vez, preocupa-se em demonstrar que a doutrina católica passa incólume entre as duas partes opostas. Dissipa, antes de tudo, um equívoco. A graça, cristãmente entendida, não é, como querem os pelagianos, a liberdade. Mas se essa, com a criação, é um dom preciosíssimo e absolutamente gratuito, desculpe, vou ler aqui de novo porque deu a ênfase é diferente aqui. Dissipa antes de tudo um equívoco. A graça cristamente entendida não é, como querem os pelagianos, a liberdade. Mesmo se essa, com a criação, é um dom preciosíssimo e absolutamente gratuito. Não é a revelação ou a lei, mesmo se uma e outra são sinal de grande benevolência divina. Não é só a justificação, mesmo se essa constitui o supremo dom de Deus.
mas é aquela ajuda que, removendo a ignorância e a dificuldade, leva o homem a alcançar a justificação, sustenta-o na luta contra o mal, torna possível sua perseverança no bem e assegura sua salvação. É, em resumo, segundo a definição agostiniana, a inspiração do amor. A graça, né? Está falando da graça aqui, tudo. Tudo isso é sobre a graça, né? É, em resumo, segundo a definição agostiniana, a inspiração do amor. De fato, para fazer o bem, não basta conhecê-lo. É preciso sentir sua atração. É preciso amá-lo. Se ao contrário, somente se conhece, mas, abre aspas, não se sente sua atração e não se ama, não se age, não se acolhe, não se vive bem. Fecha aspas. Esclarecido assim o conceito de graça, que os teólogos posteriores chamaram atual, graça atual, né? Sustenta que essa não é a negação da liberdade, mas é a sua fonte. Falando de liberdade, na controvérsia pelagiana, pensa na liberdade cristã. É essa que lhe interessa, é nessa que insiste. A inspiração e motivo de sua longa luta foram as palavras de Jesus. Abre aspas. Se o Filho vos fizer livres, sereis verdadeiramente livres. João 8:36. 4 são as grandes liberdades cristãs. A liberdade do pecado, a da inclinação ao mal, a da morte, a do tempo. Agostinho é seu cantor e defensor infatigável. Eis, sobre o primeiro ponto, uma síntese forte e densa, que se inclina do binômio paulino lei e fé. Palavras de Santo Agostinho, abre aspas, né? Anulamos, portanto, o livre-arbítrio por meio da graça? Jamais. Antes, estabelecemos o valor do livre-arbítrio. De fato, como não se anula a lei por meio da fé, mas se estabelece o valor, Romanos 3,31, assim também para o livre-arbítrio e a graça. Não se observa a lei senão por meio do livre-arbítrio. Mas da lei provém o conhecimento do pecado. Da graça, a santidade da alma, libertada do vínculo do pecado. Pela santidade da alma, a liberdade do livre-arbítrio. Pela liberdade do livre-arbítrio, o amor à justiça. Pelo amor à justiça, o cumprimento da lei. Por isso, como não é anulada, mas estabelecida por meio da fé, porque a fé permite a graça com a qual se observa a lei, assim o livre-arbítrio não é anulado, mas estabelecido por meio da graça, porque a graça sana a vontade, e a vontade sanada ama livremente a justiça. Fecha aspas para Santo Agostinho. Hoje que nós vivemos no meio do liberalismo, né? É muito difícil entender essas palavras de Santo Agostinho, né? Ou mesmo as palavras de Leão XIII, por exemplo, na Libertas, né? Na encíclica sobre liberdade, né? O que é liberdade cristã, né? Essas palavras são belíssimas aqui, né? Ele faz aqui uma conexão, né, entre a graça e o livre-arbítrio, né? A graça
como que torna sã a vontade, né? E a vontade sã ama livremente a justiça. Assim a gente escolhe a justiça, né? Livremente, né? Através da graça. Então a graça age sobre a nossa vontade, sobre o nosso coração, né? A ideia de liberdade está tão radicada no ânimo de Agostinho que contempla em chave de liberdade toda a história da salvação. No início, de fato, antes do pecado, o homem possuía duas liberdades: o poder não pecar e o poder não morrer. São liberdades, né? O castigo do pecado foi a perda dessas liberdades. Cristo reconquistou-as para nós com a redenção. Participando por meio da graça dos frutos da redenção, os homens retomam sua posse progressivamente. Alcançá-las-ão em sua plenitude no final dos tempos, quando o poder não pecar, quanto ao poder não pecar e ao poder não morrer, substituir-se-ão duas liberdades imensamente maiores. Quanto ao poder não pecar e ao poder não morrer, dois outros poderes, né, vão ser nos dados na plenitude ao final dos tempos. O não poder pecar e o não poder morrer. Isto é, os dons da perfeita justiça e da imortalidade. Que beleza isso, né? Nós tínhamos dois poderes no céu, no Éden, né? O poder não pecar e o poder não morrer estava nas nossas mãos, né? Esses dois poderes. Os nossos pais perderam, né? E agora, com a redenção, os frutos da redenção, no final dos tempos, na plenitude dos tempos, nós vamos substituir essas duas liberdades que nós tínhamos no paraíso com duas outras maiores, imensamente maiores, segundo Santo Agostinho. O não poder pecar e o não poder morrer. Falando ao povo sobre a liberdade cristã, exclama, abre aspas, a primeira liberdade consiste no estar isentos de culpas, das culpas graves. Fecha aspas. Depois continua, abre aspas. Quando alguém começa a não ter essas culpas, começa a levantar a cabeça rumo à liberdade. Mas isso não é senão o início da liberdade, não a liberdade perfeita. Porque, perguntará alguém, por quê? Perguntará alguém, não é a liberdade perfeita. Por quê? Ele vai citar Romanos 7:23, São Paulo, né? Porque sinto nos meus membros uma outra lei em conflito com a lei da minha razão. Palavras de São Paulo. Né? Em parte há a liberdade, em parte há a escravidão. A liberdade não é ainda toda, não ainda pura, não ainda plena, porque não estamos ainda na eternidade.
Quando a liberdade será verdadeiramente plena e perfeita? Quando não houver mais inimigos? Quando, vai citar São Paulo de novo aqui, quando for destruída a última inimiga, que é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Embora fale habitualmente do tema da liberdade cristã, é essa que está sumamente em seu coração. O bispo de Pona não ignora nem negligencia o tema predominantemente filosófico da liberdade de escolha, aquela concretamente que dá razão da responsabilidade dos atos humanos e funda a exigência do louvor e da reprovação, do prêmio e do castigo. Para assegurar, junto à graça, essa liberdade, escreve a obra já citada, A Graça e o Livre-Arbítrio. Mas a essa altura ele adverte repetidamente que a questão é difícil e que só poucos podem entendê-la. Refiro-me à questão que trata do modo de conciliar a liberdade de escolha e a ação da graça. Exorta, por isso, a permanecer firme no fato, mesmo se não estiver em condições de entender o como. O fato é que Deus nos criou sem nós. O fato é que Deus, que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Quem te criou sem ti, não te justifica sem ti. Criou quem não sabia, mas não justifica quem não quer. Palavras de Santo Agostinho, né? Não. Aqui tem uma referência que é dos Salmos, né? Agora eu já não sei mais se tem algum erro aqui, mas é o Salmo 169. Depois vocês podem verificar aí no Salmo 169. Por isso a graça não exclui a liberdade, nem a liberdade a graça. Abre aspas, o livre-arbítrio não é eliminado, porque é ajudado pela graça, mas é ajudado porque não é eliminado. Partindo desse fato, exorta, sem se cansar, a oração, a ação, a ação, a confiança. Lembra frequentemente que Deus não abandona se não for abandonado. E sela sua doutrina sobre a graça com este solene aforismo, que é o resumo de tantas páginas dos seus ensinamentos. Tutiores vivimus sin totum Deo damus. Isto é, vivemos mais seguros se nos confiarmos em tudo a Deus. Não há nessa atitude, como se pensou, um contraste entre a pastoral e a teologia da predestinação. Teologicamente, o doutor da graça expõe e ilustra os termos aparentemente opostos, como os defende depois de longos estudos da doutrina bíblica. A universalidade da redenção e, portanto, o amor de Deus por todos os homens e a predileção divina para com os eleitos, a responsabilidade do pecador e a maior misericórdia para com os justos. Pastoralmente, extrai
dessa doutrina motivo para combater tanto a negligência, que omite de cumprir o bem, quanto a presunção, que atribui aos próprios méritos a salvação, e motivo, além disso, para inculcar tanto a operosidade quanto a confiança em Deus. Há razão, pois, que quereria desvendar o mistério. Lembra que o desígnio divino pode ser imperscrutável, mas não injusto. Deus é bom, Deus é justo. Abre aspas, né? Deus é bom, Deus é justo. Porque é bom, pode salvar qualquer um sem méritos. Porque é justo, não pode condenar alguém sem deméritos. Fecha aspas. Continuando aqui, as aspas. Porque está escrito: todas as vias do Senhor são misericórdia e verdade. Salmo 25, 10. Nem sua graça pode ser injusta, nem sua justiça cruel. Fecha aspas. Uma coisa é certa, segundo o apóstolo. Agora o autor é que está falando, né? Segundo o apóstolo com letra maiúscula, né? Não pode haver injustiça em Deus. Romanos 9, 14. De resto, o mistério. E diante do mistério deve-se inclinar-se. Agostinho sabe disso e inclina-se. E exorta os outros a fazerem o mesmo. Abre aspas. Tu buscas a razão, eu receio o abismo. Pensa tu, eu admiro. Disputa tu, eu creio. Vejo o abismo, não consigo chegar ao fundo. Mas tu vieste investigar? Se vieste escrutar as coisas imperscrutáveis, investigar as coisas não investigáveis, crê em mim, já pereceste. É o mesmo que querer ver o invisível e dizer o inefável. Fecha aspas. Sei bem que outros interpretam o sistema agostiniano da graça, particularmente aquele aspecto desse que diz respeito à predestinação, no sentido de um pessimismo triste e sem esperança. Foi o que o Calvino fez, né? Considero essa interpretação não correspondente nem ao ânimo, nem aos textos do bispo de Hipona, porque a índole desse trabalho não me permite uma mais ampla ilustração do tema. Indiquei, em linhas gerais, a interpretação que julgo justa, dando ao leitor a possibilidade de verificar alguns textos base sobre a qual está fundada. Assim também indiquei a interpretação que Agostinho deu do pelagianismo, sem entrar no mérito das novas avaliações que desse fazem estudos recentes, ou mesmo recentíssimos. E aqui na nota ele vai citar esses assuntos, esses estudiosos recentes que vão tentar, enfim, interpretar, né, essa doutrina agostiniana da graça, da predestinação, etc, etc, etc. Né? Então termina aqui o capítulo, o grande capítulo, né, que é Mensagem da Cruz, da Graça e da Liberdade Cristã. Esse é o capítulo, o título do capítulo, né? Santo Agostinho não é para amadores, né? Então, assim, tem, no que eu li aqui, tem várias pérolas e várias passagens que é possível, né, meditar sobre elas durante muitos anos, né? Enfim, como eu também não sou conhecedor profundo da obra de Agostinho, não vou me aventurar a isso, né? Mas tem pérolas que a gente pode guardar, né? Essa dos poderes que nós tínhamos no paraíso antes da queda e dos poderes que nós vamos ter depois do paraíso, depois da ressurreição,
é uma coisa assim extraordinária, né? Tínhamos o poder não pecar e o poder não morrer no paraíso. Perdemos esses dois poderes, né? E vamos após na plenitude dos tempos, né? Usando a expressão bíblica, né? Nós vamos ter dois poderes, não é? O não poder pecar e o não poder morrer, não é? Isso é uma coisa, uma pérola, né? De Santo Agostinho, né? Enfim, eu tenho certeza que cada um de vocês anotou várias coisas aí que mais tocou, né? Cada uma delas a vocês aí, né? Mas são coisas e o Frei Agostinho Trapé, né? Faz um recorte nessa obra, né? Quando está falando do pelagianismo, né? Então, o pelagianismo como maniqueísmo, né? Só fazendo um comentário geral sobre essas duas heresias, que gerou tantos trabalhos para Santo Agostinho, né? São heresias que estão em ação hoje, né? No mundo, né? A negação do pecado original, não? O mundo moderno é baseado nisso, né? O mundo moderno é baseado na negação do Gênesis, né? Certo? A gente já está vendo isso em outros cantos, né? Em outras palestras. Então, a negação do Gênesis é fundamental, porque é lá no Gênesis que tem a descrição do pecado original, né? Tá certo? Então, é preciso desmoralizar o Gênesis perante o homem moderno, não é? Para que esse mitozinho do pecado original, né, também caia por terra, né? E eles conseguiram isso com muito sucesso, né? A desmoralização do Gênesis. Então, toda a desmoralização que a ciência moderna empreende contra o Gênesis, né, é apenas uma estratégia, né, para a desmoralização do pecado original, né? Ou seja, o pecado original passa a ser um mito e não a história do homem, né? O início da história do homem. Então isso a gente sabe muito bem. O mundo moderno se afastou tanto do cristianismo que esse pelagianismo e esse maniqueísmo agora são pelagianismo e maniqueísmo pagão, né? Não são mais hereges, né? Porque eles estão fora da igreja a uma distância muito grande, né? São apenas ideólogos do pelagianismo e do maniqueísmo, certo? Mas eu queria dar tempo para vocês comentarem, se houver algum comentário. Nós estamos aqui no capítulo 27, página 315, e amanhã a gente começa o capítulo, se Deus quiser, a leitura do capítulo O Polemista, que é o título do capítulo. Professor, Sim. eu imagino a nossa dificuldade, por exemplo, de a gente consegue aprender algumas coisas, ter alguns relances enquanto o senhor vai fazendo a leitura, mas como realmente profunda a explicação que o Santo Agostinho dá da doutrina cristã, né? Essa leitura agora, eu estava pensando assim, na estreita relação que existe entre a lei e a liberdade, da forma como Frei Agostinho Trapé é muito interessante quando alguém que domina a filosofia, a teologia, né, o pensamento do outro autor, quando ele descreve esse pensamento, abre uma outra janela de compreensão para a gente, né? E essa agora, hoje, me deu essa estreiteza em relação
aos mandamentos de Deus, à lei de Deus, que são leis irrevogáveis, É irrevogável. uma clave que não interfere na graça, né, na gratuidade da liberdade do homem e na graça que o homem obtém andando nos estreitos caminhos do nosso Senhor. Né? Exatamente. E é só aí que nós temos a liberdade da nossa vontade para cumprir a lei e a força para cumprir a lei. E que interessante, assim, que distância que isso está eu acredito que o nome correto seja gnose, né? Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. É tudo da lei. Então, não é lei nenhuma, né? Não é. E esse tipo de noção é a noção que a gente vive dentro dela, como o senhor acabou de dizer, né? Totalmente afastados da verdade, da verdade, né, de Deus na nossa vida, né? Da revelação. Da revelação. E você vê, Cristina, o lugar que ele reserva um mistério, né? É muito bonito isso. Né? Há coisas que não dá para você entender. E isso não tolhe a sua liberdade. Porque a liberdade não é intelectual, né? A liberdade é do coração, da vontade. Professor, outra coisa que me estreitou também um pouco a compreensão, não é compreensão, mas eu sempre, Santo Agostinho sempre cita muito São Paulo. E é interessante, assim, eu já vi, eu acho que... E São Tomás cita muito Santo Agostinho e São Paulo. E é interessante ver que os dois, São Paulo era um doutor da lei, né? Um homem de um conhecimento da lei profundo, né? Um conhecimento profundo, e Santo Agostinho era um retórico, ávido buscador da sabedoria, no início mais por vaidade não, como profissão, né? Como distinção social, mas são essas as pessoas que Cristo, que o Deus escolheu para conseguir enfrentar, né, as heresias. E é muito interessante que eu li, acho que foi aqui nesse Etienne Gilson, que eu dei uma folheada outro dia, que eu comentei, e aí ele está falando assim, que Santo Agostinho, eu não vou conseguir recompor o contexto, porque não deu para ficar presa nisso, mas que Santo Agostinho é acusado de intelectualismo, ou racionalismo, alguma coisa assim. É mesmo. E é interessante, pois não é Santo Agostinho que coloca que a fé, para você conhecer, quer dizer, o processo de conhecimento é um processo racional, é disso que ele está falando, não é verdade? Eu estou enganado. Não, está certinho, isso mesmo. É isso, né? Mas ele fala que primeiro você tem que ter a fé, porque a fé... Então, eu não entendo porque o Santo Agostinho, eu imagino, a gente vê que ele é um homem generoso, é um homem bondoso com o inimigo, não é? Ele chama sempre Ele os chama de irmãos, né? Ele chama os hereges de irmãos. Chama de concórdia, venham para a verdade, ele faz isso amorosamente. E eu fico pensando assim, se ele pudesse, ele ficaria lá no mosteiro e calaria a boca dele e não cuidaria de nada disso. Quer dizer, ele só é instigado a ser um intelectual. Então, por que fazem essa acusação de que ele é... Não entendo isso, professor. O pessoal faz essa acusação porque eles não entendem a obra de Santo Agostinho, né? Deve ser isso. Porque, assim, ele era um homem com instintos de monge. Eu preciso entender isso, né? Ele só estava nessa labuta por amor a Deus. Ele não queria fazer nada do que ele fez. Na verdade,
Se fosse por ele, ele não faria nada do que ele fez. Não escreveria praticamente nada do que ele escreveu. Né? Ele só escreveu no calor da batalha. Tudo que ele fez, toda a monumental obra dele, foi para defender a igreja. Né? Toda as brilhantes insights que ele teve nas suas obras, a quantidade de coisa que ele escreveu, a quantidade de sermões que ele fez, foi por amor a Deus, não foi por tendência natural. Ele não queria fazer nada disso. Quer dizer, um homem que agiu depois da conversão por um profundo amor a Deus e aos homens, né? ao seu rebanho, né? Como bispo, né? E você vê que Santo Agostinho se elevou tanto nessa luta, né? Que ele mesmo estando numa região do mundo, né? Aparentemente afastada do centro, né? De Roma, ele era sempre referência para as pessoas. As pessoas perguntavam a ele as coisas, escreviam para ele, mandava livros para ele comentar. E ele nunca deixou de responder a todo mundo. Né? Então, assim, é um homem que foi contra a sua natureza, contra a sua mais íntima vocação, né? Para nos brindar com essa maravilhosa obra. Né? Enfim, é no calor da batalha, né, que São Paulo também escreveu o que ele escreveu. Né? Foi no calor da batalha. Né? Não foi por diletantismo, né? Não foi por intelectualismo. Né? Esses homens tinham um profundo sentimento da sua importância perante o mundo naquele momento, como chamado de Deus. Né? Esse é um traço de Santo Agostinho. Né? Um traço, enfim, são obras de batalha, embora constitua o fundamento da doutrina cristã. Né? Por isso ele é um dos maiores doutores da igreja. Professor, e outra dúvida que eu fiquei, mas eu não assisti a aula ao vivo. Eu acho que não. Há mais tempo, parece que o Frei Agostinho tocou naquela... quando parece que Santo Agostinho está fazendo a definição da graça, ele falou alguma coisa da dúvida que o levou a buscar a compreensão. Então, ele discorre um pouco sobre a dúvida. Eu não sei se o senhor comentou alguma coisa assim. As pessoas podem confundir isso com a dúvida metódica do Descartes. Teria, professor? Não comentei. Eu lembro que quando eu estava lendo, eu queria comentar, mas eu não comentei. E agora eu já nem sei mais a parte que... Nem eu, que pena. Não, mas eu não comentei, não. Eu vou ver se eu acho depois, mas... Falhou aqui, o velho falhou aqui. Eu acho que o senhor falou assim, alguma coisa assim, que realmente não confundir com a dúvida metódica de Descartes. Mas não comentei, né? Mas tá tranquilo, professor. Como o senhor já falou aí nessa aula, não é fácil, viu? Tudo assim, é compreensível, mas não é fácil. É uma das leituras assim, de uma riqueza, viu, professor? O que é isso? Impressionante. Impressionante. Essa biografia é muito boa mesmo. Muito bom. A Ana Paula também queria falar alguma coisa aí. Acho eu. Sim, professor. Assim, a relação estreita que a gente vê entre livre-arbítrio
E o deixar-se guiar pelas mãos de Deus, né? Que a gente às vezes esquece disso, a gente separa uma coisa da outra. Isso é uma decisão do livre-arbítrio, né? Hum, Deixar-se guiar pelas mãos de Deus. exatamente. É o que mais se espera do livre-arbítrio, que nós façamos o uso do nosso livre-arbítrio, é justamente isso, né? Exatamente. Esse é o centro da liberdade cristã, né? E por isso que a graça, ela não anula a liberdade, né? Ela só te dá o apoio da vontade, não é? A graça, ela age na vontade humana de forma que o nosso livre-arbítrio seja direcionado. É nós que nos direcionamos. Tem uma ideia aqui que eu acho assim, uma das chaves aqui dessa leitura de hoje, que é o seguinte. O fato é que Deus, que nos criou sem nós, não nos salva sem nós. Isso para mim é uma chave de compreensão absolutamente extraordinária, né? Isso dá para meditar muito sobre esse aforisma, né? Deus nos criou sem nós, mas Ele não nos salva sem nós, ou seja, sem a nossa ação livre, né, de nos aproximarmos dele através da sua graça e de nos aproximarmos da lei através da obediência, né? Isso é absolutamente extraordinário, uma coisa tão que é expressa em tão poucas palavras e encerra uma verdade tão absoluta. Deus nos criou sem nós, sem a nossa participação, né? Mas Ele não nos salvará sem a nossa participação. Então Ele exige de nós a nossa participação para que Ele nos salve, né? Então por isso que Santo Agostinho diz: o efeito da redenção é universal, mas ela só se efetiva em quem a queira, a deseja, a procure, né? Então, a redenção tem o efeito de salvar a todos. Só que ela exige que cada um desse todo queira se salvar, queira receber os frutos da redenção, não é? Então, é isso que se confunde hoje na igreja, né? Da tal salvação universal, né? Que mesmo que você não queira, você será salvo, né? Ao longo do seu pontificado, o Papa Francisco falou várias vezes sobre esse tema, no sentido da salvação universal, mesmo dos maiores criminosos, né? Mesmo dos sodomitas, mesmo, enfim, é uma salvação. A salvação do Papa Francisco é uma salvação que ela se efetua sem a nossa participação, sem o nosso querer, né? Isso é uma espécie de pelagianismo, né? Tá certo? Do Papa Francisco. O pelagianismo, como eu disse, ele é uma coisa que existe até hoje, né? Dentro e fora da igreja, né? Maniqueísmo e pelagianismo. Essas duas coisas não nos deixaram, infelizmente, né? Embora
haja condenação da igreja, né, contra os hereges dessas heresias e contra a própria heresia, mas ela não acabou, né? Infelizmente ela está entre nós, né? Certo? Então, E uma outra coisa, professor, é como me fez lembrar assim, esse pelagianismo dos movimentos Nova Era, né? Como que eles, além de gnose, estão encharcados desse pelagianismo, que é algo de você fazer tudo pelas suas próprias forças, pela força do seu pensamento, né? E eu fiquei pensando, por exemplo, a meditação transcendental nada mais é do que você mergulhar no seu próprio ser para descobrir quais são as suas forças, os seus próprios desejos, né? Tão diferente da meditação católica, que isso que é para a gente descobrir qual é a vontade de Deus para nós, né? Olha que diferença, né? Isso aí esse ar, essa atmosfera oriental que nos invadiu, né, com essas meditações aí, é uma doidura só, né? Uma doidura só. É porque invade uma comunidade que já não tem mais o fundamento católico da meditação, né, Ana Paula? Assim, quando esses gurus, né, migraram para o Ocidente, né, o fundamento católico já era, não por outra razão, Ana Paula, veja bem que coisa, né? A gente fala isso muito, né? Quando é que isso ocorreu mais fortemente, né? Essa migração de gurus, né? Foi nos anos 60, né? Foi nos anos do concílio, nos anos do ápice da escola de Frankfurt, foi nos anos dos movimentos estudantis, né? Do proibido proibir, né? Foi nessa época que os gurus começaram a aparecer, né? Na Califórnia, né? Foram para a Califórnia, Estados Unidos, começaram a escrever livro, montar centros de meditação, né? Quando o nosso Deus passa a ser nós mesmos, né? O próprio homem passa a ser ele tem mesmo que mergulhar para descobrir os seus próprios desejos, né? Para descobrir pelas suas... Aí você fica lá com aquela coisa assim de poder da mente, né? As coisas vão acontecendo se você pensar muito, se você tiver... Poder do pensamento positivo. Isso. Esse negócio de neurolinguística, programação neurolinguística. Tudo isso outra coisa pelagiana que tem entre nós ainda, que é uma coisa que talvez seja até parecido com a jabuticaba, só existe agora no Brasil, é o tal do espiritismo, né? O espiritismo ele está baseado numa teoria antiga, né, da reencarnação, né? Que é a teoria da reencarnação? É que por meio de várias e várias reencarnações, você vai se tornando cada vez melhor por seus próprios méritos, até que você atinja o nível de perfeição numa última encarnação. Então você, por seus próprios méritos, você viveu em vários momentos da história, com vários corpos, em várias posições, e você foi melhorando. É a teoria do Darwin para a alma, né? Então, essa coisa da Madame Blavatsky do século XIX, né? Essa coisa do Allan Kardec, etc., é tudo pelagianismo. Você se salva pelos seus próprios méritos. Certo? A única coisa que o Espiritismo faz, e essa teoria maluca da reencarnação faz, é que ela expande o tempo, né? Porque você reencarna várias vezes e você vai tendo oportunidades de pagar os seus erros, que lá não é pecado, mas apenas erro, que é o tal do karma, né? Você vai se livrando do seu karma
à medida que você vai vivendo e sofrendo as consequências do karma, e que é uma espécie de lei da gravidade. O karma é uma espécie de lei da gravidade, né? Que é assim, se você joga uma pedra para cima e fica debaixo da pedra, ela cai na sua cabeça, né? Então o karma é assim. O karma é uma espécie de lei da gravidade espiritual, né? Uma espécie de newtonianismo espiritual. E é uma espécie de pelagianismo, né? Quer dizer, você se salva pelos seus próprios méritos, né? Então, tudo isso faz com que a redenção, a cruz de Nosso Senhor, seja absolutamente inútil, né? Seja absolutamente inútil para nós. Quer dizer, nós não devemos nem nos preocupar com isso, porque nós temos várias vidas, várias encarnações, nós vamos aprender com isso, né? Então, enfim, para que não se torne, é o que ele fala, né? Para que não se torne vã a cruz de Cristo. O pelagianismo faz com que a cruz de Cristo seja vã. Seja vã. Então, é a expressão de São Paulo em 1 Coríntios 1,17, né? Ne evacuetur crux Christi. Para que não se torne vã a cruz de Cristo. O que os pelagianos fazem, de todos os espectros, inclusive os novos, os atuais pelagianos, é tornar vã a cruz de Cristo. Não é nos afastar da cruz de Cristo, né? Não é à toa que a cruz de Cristo desapareceu, né, das nossas igrejas, né? Isso é uma forma de pelagianismo prático, né? Certo? A cruz de Cristo desaparece das nossas igrejas, tá? Porque ela não é mais importante, né? Esse é um pelagianismo prático, né? Tá certo? Como é, por exemplo, o arianismo prático, você comungar com a hóstia na mão, né? Porque se você comunga com a hóstia na mão, você não está reconhecendo Cristo como Deus. Como Ario falava, que Cristo não é Deus. Né? Se você pode pegar na presença real ali com a sua própria mão. Né? Então, esse pelagianismo, esse arianismo, esse maniqueísmo aparece em vários momentos, né? Mesmo dentro da igreja. Então, não havendo mais comentários, Deus lhes pague a presença, paciência. Nós estamos então na página 315, capítulo 27. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta a leitura aqui, começa o capítulo 27. Certo? Deu uma travada aqui. Fiquem todos com Deus, tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.